que a gente tem dois grandes objetivos aqui no Método, são os objetivos principais. O primeiro objetivo, criar uma empresa que seja lucrativa, quer dizer, que ela gere não lucro, mas lucro todo dia, todo mês, todo ano. Essa precisa ser um objetivo que a gente não pode abrir mão dele, a gente não pode se conformar aqui dentro do programa de treinamento com uma empresa que gera lucro de vez em quando. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é... Como é que vai, Zé? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Você está falando de onde? Conte aqui pra gente. De Areal, no estado do Rio. Areal fica perto de onde? Conte. Petrópolis, a cidadezinha de 13 mil habitantes. Chove como em Petrópolis, não? Um pouquinho. Quantos habitantes tem? É a média de 12, 13 mil, né? 13 E mil. fica qual é a distância de Petrópolis? Aqui é divisa, né? É divisa. É, Petrópolis. próximo. Ao centro é 50 quilômetros, né? Ao centro de Então é Petrópolis. bem perto. É. Legal. E você tem uma... O que é que você faz, Zé? Conte aqui pra gente. Eu tenho um escritório de contabilidade e agora já tenho há bastante tempo uma empresa familiar da prestação de construção civil, né? Então você é muito empresário, tem mais de uma empresa. É o que nós estamos tentando, né, organizar, né? Tá muito difícil, a gente se perde muito, né? Porque tem que se libertar de alguns vícios, né? Mas você tem as duas empresas ainda de contabilidade e de construção também? E tem a contabilidade, assim, uma empresinha pequena, a cidade é pequena, né? Mas aí trabalha minha filha, irmã, né? Minha irmã, enfim, né? Elas tocam lá e eu tenho, assim, mais dois genros, né? Que tocamos a parte de, também auxiliares na parte de prestação de serviço, né? Na construção civil. E eu fico mais na parte de mais difícil, né? Que é a parte de mexer com os números, né? E os resultados, né? Então sente bastante dificuldade, né? Então, já estamos na certa idade também, né? Quantas você tem? Eu tenho 61. Ah, você é um bebê, eu tenho 65. Mas 4 anos então, faz diferença, viu? oi? 4 anos faz diferença. Faz bastante. A gente faz bastante em tudo, né? Experiência. Só não faz no cansaço, né? Porque o cansaço está aqui, né? Eu digo que eu sou muito mais rápido hoje para orientar meus alunos do que era com 61. Então, é como você falou, experiência. Agora, me diga uma coisa, só para eu entender melhor. Duas empresas. Eu lembro que eu conversei com você em algum momento, você me falou que tinha 10 funcionários, é isso? É 10 assim, que nós vamos dizer assim, né? Dá mais porque tem muitos, assim, aqueles pessoal que vem, presta o serviço e vai embora, né? Por exemplo, pega tarefas, né? 30 dias, 60, 90 dias e vai embora, né? Mas assim, que fica mais fixo mesmo a média de 10, né? Mas isso já está assim, para o próximo mês, aumentando bastante, né? Porque nós estamos aí abrindo uma outra frente aí, né? Que é bem trabalhosa aí, até na região fora daqui, né? E a gente, por isso que eu estou entrando no método que eu preciso assim, me preparar, porque assim, a minha dificuldade não nós temos faturamento, tá? Até se for a considerar o problema aí está nessa administração, né? Tem que ver onde está fugindo aí, porque não tem como dar errado, não tem como dar prejuízo, não tem como ficar sem dinheiro no caixa. Então, quero entender isso e tapar esses buracos aí, né? Essas frestas aí, ver, corrigir tudo isso. Legal. A gente pensa que sabe, mas, né? A gente acaba não sabendo nada, né? A ajuda externa é muito importante para mostrar para a gente onde é que a gente está errando. Eu também me sento regularmente, amanhã mesmo vou ter uma reunião com um empresário que ele também me dá feedback sobre coisas da minha empresa que a gente próprio não consegue enxergar, então é fundamental. Agora deixa eu lhe falar uma coisa, só vou fazer um parêntese aqui, mas vou falar isso e a gente já volta aqui para a nossa conversa para não perder alguma coisa que você falou, Sim. e daqui a pouco eu já estou perdendo. Você falou assim,
minha empresa de contabilidade é pequena, porque a cidade é pequena e tal. Então, vou só lhe contar um segredo aqui, tá? Eu moro em São Paulo, meu contador, sabe onde é que ele está? Ah, Eu não abro mão dele de jeito nenhum. Sim, gosto demais do serviço dele. Então, não tem isso, sabe? não Não tem, né? tem Não isso. tem Não fronteira, tem. não sei. Ainda É, mais contabilidade, né? isso. Mas Mas nós vamos lá, estamos continue. assim. Você Então, falou uma terceira eu, frente. Que terceira frente é essa? na terceira foi uma frente, porque é na área da construção mesmo. Nós somos convidados assim para participar, né? Inclusive é uma cidade aí que eu morei nela, né? Morei nessa cidade, São José dos Campos, aí perto da Ah, capital, né? Eu morei gigante, né? 8 anos lá, né? Então, nós somos convidados por um amigo, né, a participar de algumas concorrências lá na área da construção. E nós temos, assim, bastante conhecimento, né, nessa área. E está, assim, fechando alguma coisa, assim, mas eu preciso começar a me preparar para não ter aquelas decepções, né, em questão de preço, enfim, né, fazer custo, né, custo. Eu sou um técnico de contabilidade formado muitos anos e sei fazer curso, mas às vezes você faz para os outros e para você mesmo você vacila, entendeu? Você cuida da empresa dos outros, você faz, mas é aquele negócio. Então eu quero começar a perder, sair desses vícios. É um vício que não adianta. Tá tudo na minha mão, entendeu? Então eu preciso assim treinar alguém, né, para poder assumir certas funções e eu começar a, a, a ficar mais livre, né, para poder administrar assim de outra forma aí, não sei, né? Isso o método aí eu vou aprender muita coisa, tenho certeza, né? Porque nós viemos assim de uma pandemia, né? A pandemia eu sobrevivi, né? Consegui. Aí entrei numa crise muito forte em 2021, né? E eu cheguei assim a entrar em desespero, né? A minha nora, ela é formada, meu filho formado na parte de TI, falou, pai, é o seguinte, você tem que fazer um curso aí de inteligência, não, de financeiro aí, né? Um treinamento financeiro, você tem que fazer alguma coisa. Aí ele falou, vou pagar para o senhor um curso. Pagou um cursinho para mim muito bom, né? De uns parceiros nossos aí e ali eu aprendi alguma coisa. Eu estava devendo muito, muito naquela época, né? E eu estava em desespero. Aí nesse curso eles me indicaram uma plataforma e através daquela plataforma eu fui trabalhando, eu, meu genro, e mais umas duas pessoas, e ali eu consegui pagar naquele ano R$ 100.000 de dívida, entendeu? Boa. Assim, uma coisa impressionante. Mas se você não ficar constantemente no treinamento, você relaxa, a verdade é essa, né? Você relaxa, você acha que você está bem e daqui a pouco surge um problema e você não está preparado para resolver aquele problema e você entra em desespero. É o que acontece hoje em dia, entendeu? E os problemas surgiam e foram problemas assim, causas trabalhistas, bastante causas trabalhistas, tudo, coisa difícil. E eu consegui, assim, com os treinamentos, eu fiz uma mentoria também, 6 meses uma mentoria com um rapaz aí de São Paulo, né? Muito legal também, me ajudou bastante. Mas aquilo tem que dar continuidade. E agora a minha briga é essa, que eu falei com a minha esposa, eu trabalho mesmo. Ela falou, poxa, você trabalha e está sempre o negócio, parece que você paga todo mundo e você mesmo não desfruta, entendeu? A verdade é essa, né? Quando você vai ver. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Zé. Aí, qual é a idade de cada uma das empresas? Quanto tempo tem a empresa de contabilidade? Quanto tempo tem a empresa de engenharia? A empresa de contabilidade, ela desde 2008. Então, ela permanece. A empresa de contabilidade, é, o jeitinho dela, ela dá lucro. É uma receita pequena, né? Para manter o que a gente precisa, é uma receita pequena, mas mantém quem está trabalhando lá, quem está de frente, paga as despesas e consegue ainda ter um lucro. Mas só que acaba o que acontece? Você tem o lucro ali e você faltou lucro aqui na outra empresa, você acaba
pegando emprestado e nunca mais devolve, enfim, né, essa situação. Então, assim, e a empresa na verdade, com construção, a gente trabalha já há bastante tempo. Essa empresa, eu abri ela na pandemia, justamente na pandemia, né? 20 de abril, iniciando a pandemia, né? Essa empresa. Mas a gente vem trabalhando já há bastante tempo, né? Mas o problema foram muitas decepções com pessoas, né? Profissionais, enfim. Também não culpo eles, culpo a empresa de não dar condições também, não dar treinamento a eles, enfim. São diversas situações que nós aprendemos nas mentorias, aí as poucas mentorias que fizemos, as pessoas que nós acompanhamos aí no Instagram, enfim, as lives, e a gente aprende que 90% desse problema é culpa de nós empresários que não damos condição, né, para a pessoa também, como que ele vai vestir a camisa se eu também não dou a camisa para ele vestir, né? Então fica difícil. Então são diversas coisas desse tipo, né? E separar, né? Enfim. O Aí nós que estamos... você... Eu vi que você se inscreveu hoje, não foi, como aluno? Escrevi hoje, sim. E o que você assim, está querendo resolver mais aqui no método? De tudo, se você pudesse escolher uma No coisa só, método, me fala uma coisa só. hoje o que eu quero é poder dizer assim, eu tenho, porque daqui a pouco eu faço 70, 80 anos, aí se eu viver até lá, eu queria deixar para os que estão comigo, por exemplo, filhas e genros, se ficarem, e até deixar assim, meu avô deixou uma empresa estabilizada, uma empresa que gera lucro, uma empresa organizada para nós aqui, tocar, ensinou a gente. Isso eu não queria, por exemplo, queria chegar naquele objetivo, aquela altura que a minha crença lá limitante, que o meu pai dizia, você tendo arroz e feijão para comer tá bom, enfim, não fica pensando em coisa alta, e eu vou vencendo isso tudo. Então eu queria chegar lá, falando, eu cheguei onde eu quero, ter uma empresa, não é dizer que eu vou ficar bilionário, milionário, não, ter uma empresa estável, uma empresa que ela gera lucro, que ela ajuda as pessoas que estão envolvidas nela, por exemplo, que todos têm um bom salário, ganhe, fique satisfeito com aquilo, né? A família também, e eu tenha paz, né? Ou seja, eu possa dormir em paz e ter certeza, eu tenho um recurso, se der uma crise aí de 6 meses, eu tenho recurso para segurar, entendeu? Então, coisas desse tipo, não é assim querendo do dia para a noite eu querer ficar rico, milionário, não. Hoje, a vida que a gente leva em vista de muitas situações que nós vemos, tem uma situação contra boa, né? Entre aspas, com toda a dificuldade. Então, Mas ela pode estar muito melhor, aqui né? no método, nosso objetivo, e a gente vai falar sobre isso, vou dizer assim, todo dia, né? Nosso objetivo é que a gente tem dois grandes objetivos aqui no método, são os objetivos principais, certo? Sim. Primeiro objetivo, criar uma empresa que seja lucrativa. Quer dizer, que ela gere não lucro, mas lucro todo dia, todo mês, todo ano. Essa precisa ser um objetivo que a gente não pode abrir mão dele. A gente não pode se conformar aqui dentro do programa de treinamento com uma empresa que gera lucro de vez em quando. Esse é o primeiro Perfeito. objetivo. O segundo objetivo é fazer com que essa empresa que gera lucro tenha dinheiro no caixa, mas não é Sim. qualquer dinheiro no caixa. É um dinheiro no caixa que lhe permita viver com Segura. tranquilidade, dignidade, segurança, e não só a empresa, mas também o dono, né, na sua pessoa física. Para a gente alcançar esses dois objetivos, lucro constante e dinheiro no caixa, porque Sim. o que acontece tem uma escala, né? O que acontece muito frequente com o empresário ele vende muito, mas não gera lucro. Quando consegue começar a gerar lucro, ele não gera lucro todo dia, todo mês. Estou falando todo dia, mas vamos dizer todo mês. Você, como um contador, né, enxerga melhor o lucro do mês. Bom, aí eu consigo fazer com que a empresa, vamos imaginar, eu saí de vendas, aí eu que não dava lucro, agora eu comecei a dar lucro, agora o terceiro passo é fazer com que a empresa dê lucro todo mês. E o quarto passo é fazer com que tenha dinheiro no caixa. Porque é muito mais comum do que a gente imagina
estranho que eu vou falar, a empresa dá lucro todo mês e não tem nada no caixa. Tem um caminho aqui que se perde entre o lucro e o dinheiro chegar e ficar, né, É acumulado justamente, no caixa. é justamente nesse caminho aí que eu tô, porque não sei se você entende o que eu vou Então, dizer. Eu sou mas contador. deixa eu só concluir com uma coisa importante. Veja só, nesse jogo que a gente precisa construir, nessa, nessa teia com esses dois objetivos, o problema nunca é um só. No método aqui que nós vamos aprender, que você vai aprender, ele não é um problema no financeiro, ele não é um problema nas vendas, ele não é um problema no marketing, ele não é um problema na gestão das pessoas, ele não é um problema na gestão dos fornecedores, ele não é um problema no atendimento a cliente, ele é um problema que envolve tudo isso, né? Eu vou precisar fazer com que tudo isso que eu acabei de falar e mais outras coisas, né? Uhum. Infraestrutura, parte de tecnologia, processo, tudo isso contribua para que a empresa se torne lucrativa. Então, essa é uma coisa muito importante. Tem uma aula que você vai ver, que você vai gostar muito, todo mundo fica muito impactado com essa aula, que até brinco, vejam sentados, que eu falo que as empresas, pesquisas minhas, né, que eu tenho especialização em gestão de riscos empresariais, e tem uma aula que fala sobre 11, 11, 11, 10 mais um, fragilidades, problemas que as empresas têm e que a gente, se não resolver essas 11 fragilidades, a empresa não consegue ter, chegar a esses dois objetivos que eu acabei de falar, né? Gerar lucro todo dia e ter dinheiro no caixa. Então, nós vamos, resumidamente, né, que a gente vai ter muito tempo para conversar, nós vamos passar por essas partes todas da empresa, só que nós vamos começar por três: financeiro, vendas e marketing, e o que eu chamo de administração estratégica da empresa. Administração da empresa como um todo. Como se você pudesse olhar a empresa de cima e você, não é, identificasse ali quais são os gargalos para gerar lucro, onde é que está pegando ali o lucro. Então, Entendi. quer dizer, eu vou olhar isso, vou só repetir, vou olhar isso tudo, porque sempre os Uhum. problemas eles estão lá. Mas eu vou começar por esses três, ou seja, arrumar o financeiro, estruturar o financeiro, e é muito simples que a gente vai fazer. Tudo que nós vamos fazer, quase tudo que nós vamos fazer, Zé, é muito simples. Tem uma parte que eu sempre digo que é a parte que requer uma atenção maior, que eu chamo o posicionamento. Tem técnicas para a gente posicionar a empresa. Mas o restante do método é extremamente simples. O que é o que é bom no sentido do empresário dizer assim, não, mas eu não consigo fazer isso. Mas não consegue, como você próprio falou aqui no início, porque não quer, né? Isso aí. Simples, é simples de fazer. E se você fizer isso, minhas últimas palavras aqui para você voltar a falar. Mas eu quero que você ouça isso que eu vou falar agora, porque isso eu bato na tecla com os meus alunos, assim, ó. É o seguinte, eu não vi nenhum caso, eu não vi de aluno meu, não quer dizer que não exista. Certo. Não vi nenhum caso de aluno meu que aplicou o método e não teve resultado relevante. E resultado é isso, né? É faturamento, lucratividade, quer dizer, lucro e dinheiro no Isso. caixa. Eu já vi aluno que às vezes não aplica todo, aplica um pedaço. Então, se você, quando eu digo você, né, eventualmente alguém que vai lhe ajudar nisso também, você aplicar o método, aquela coisa passo a passo que está lá, a chance de dar errado, e você como contador, você já tem uma vantagem, né? Você já tem uma vantagem de conhecer assim, a parte financeira, a parte contábil. A sua chance de dar errado é muito baixa. Muito, muito, muito. Eu acredito assim, entendeu? Que eu preciso. Por que acontece? Eu não sei se eu estiver errado, você me corrige. Veja bem. Esse treinamento, você imagina, eu na contabilidade, eu vou muito pouco ao escritório hoje, entendeu? Porque eu estou atrás de outras coisas, enfim, né? Mas eu tenho, assim, 90% dos clientes do escritório tem o mesmo problema. Ele não consegue gerar lucro.
Então, assim, se eu aprender, eu posso aplicar e ensinar isso, né, para muita gente, ou seja, os meus clientes. E posso, é lógico, nada é de graça. Ele vai falar assim, eu preciso de um treinamento aí, igual já tem procura. Só que como que eu vou ensinar uma coisa que eu tenho dúvida? Não que eu não saiba, entende? Vou dizer para você, não que eu não saiba, mas tem algo em mim que me acompanha que é impressionante. Não sei aquela coisa, você vai hoje muito bem, você acorda no outro dia, parece que, sabe, então tem que ter alguém marretando em cima, tem que ter alguém para poder ajudar a tirar isso, entende? Porque eu vejo assim, na mentoria que eu fiz com esse rapaz, o rapaz tem 30 anos, excelente, ele é um rapaz até da minha igreja, enfim, conheci ele, falou, vou te dar um treinamento, falei, rapaz, excelente. Assim, e ele falou, você tem uma visão de futuro muito forte, só que as suas crenças limitantes também, você veio de onde você veio, da família humilde, simples, né? A família sofrida. E então, quando você começou a pensar em, em, em ser diferente, você passou tudo que você passou. Mas é muito tempo, né? Eu falei, aí vem aquela guerra, é muito tempo. Aí eu comecei a ver, né? Eu tenho uma pessoa que eu prestei, ele está com 90 e poucos anos de idade, Dr. Milton, né? O milionário que tem, bilionário que tem aqui na região. Então, eu prestei serviço para ele e fiquei sabendo. Ele ficou milionário com 65 anos de idade e bilionário acima disso. Quer dizer, então, e tem muitos outros exemplos. E aí fica aquela crença, outra, meu filho, pô, você já tá com 60 anos, cara, aposenta, sossega, deixa isso para os outros. Eu falei, não, eu tenho desde de novo, eu tenho um propósito. E o dia que eu parar de respirar, eu desisto, entendeu? Mas enquanto eu estiver respirando, eu quero alcançar. É isso E aí. eu vou procurar ajuda. E a estatística é essa, né? As estatísticas, eu falo com os meus alunos isso, eles não acreditam, às vezes ficam olhando assim para mim. A estatística é o seguinte, a gente começa a ganhar mais dinheiro, no geral, a partir dos 50. Eu comecei a ganhar mais dinheiro a partir dos 42, 43. Então, Entendi. é aí, é o que você falou. Os milionários, eles começam, no geral, né? Não estou falando dos pontos fora da curva. Estou falando, no geral, eles começam a Isso ficar milionários com 60, 65, exatamente isso. Agora, veja, a gente, a nossa luta maior, por exemplo, a minha luta maior hoje em dia, e é muito presente isso, você vai perceber como aluno meu, você vai ver isso na prática. Tem aluno aqui que sabe, a minha luta maior hoje em dia não é mais uma luta, não é mais uma luta para ir, né, ganhar assim, sabe? Mas é uma Entendi. luta para fazer com que você que está aqui na minha frente, você consiga alcançar aquilo que eu estou acabando de falar. Ou seja, claro que tem algumas ovelhas que se desgarram, né? Isso é. Mas se elas, os alunos que ficam realmente, tem um aluno aqui, ele está até falando aqui agora, é o Mário Gregório. Tem alguns casos, sabe, Zélio, que são casos que chamam muita atenção. Eu sou um pesquisador, então, para mim, eu não vivo de conversa, eu vivo de pesquisa. O que é pesquisa? Como é que eu sei que o método funciona? Porque eu achei ele bonito? Porque eu criei? Porque ele está cheio de teoria, de livro? Não. É Teve um estudo, né? porque tem resultado. Isso. Tem inúmeros alunos que geram resultados e são resultados relevantes. Você entende? Um aluno que fatura, sei lá, 60 mil por mês, Sim. e aí em 3 meses ele passa a faturar 160. Ora, fui eu que fiz isso? Não. Foi ele aplicando o método que eu criei. Então, para mim, o que vale hoje como pesquisador, e aí tem o caso do Mário, aí tem casos assim, Sim. ele está aqui, tem casos assim que são muito rápidos, são tão rápidos que às vezes eu quero saber o que aluno fez. Eu falo para ele, Mário é um dos casos desses que tinham também um problema de dinheiro do caixa. Ele está nos ouvindo aqui, ele provavelmente vai fazer um comentário. O problema dele era esse, dinheiro no caixa, a empresa dava lucro,
Ele inclusive, tem uma pós-graduação em administração, um cara, boa formação, mas não tem dinheiro no caixa. E ele, acho que 30 dias, uma coisa assim, ele começa a me mandar fotos, até brinquei com ele, cuidado com essas fotos, mostrando, né, o dinheiro e tal do caixa. Ou seja, tem casos, que pode ser o seu caso, tá? O seu caso, ele tem. A gente pode falar um pouco sobre isso, se der Pode. tempo, quando se fala da empresa de engenharia, tem algo que como em toda empresa de engenharia, a gente precisa corrigir. Tá? Dificilmente você vai ser diferente das outras empresas que eu ajudei quando chegam aqui com um projeto, com um sistema de engenharia. Tem uma aluna, né, que a Ana Kelly, tá lá o depoimento dela, não sei se você chegou a ver, Isso. que ela, É. quando entrou, ela tinha R$ 180 no caixa. Você Isso. lembra disso? Um mês depois, 2 meses, foi rápido também. Um mês depois, um mês e meio, 52 mil. Aí eu perguntei para ela, mas peraí, porque eu também fico desconfiado. Peraí, me explica o que é que você fez. E às vezes são coisas simples, aliás, às vezes não, né? Às vezes não, quase 100% dos casos são coisas simples que ele aplicou lá e que começa Entendi. descasamento de operação e por aí vai. Então, eu estou dizendo isso tudo também para você, essa coisa da crença limitante, aquela desgraça que a gente bota na cabeça da gente, mas que a gente vai, nós vamos corrigir. Vamos corrigir. Tem 3 palavras, lembra das 3 palavras proibidas aqui no método? Lembra? Tem 3 palavras aqui que são proibidas. Lembra das 3? Não. Não lembro agora. Eu tenho que rever lá. Anotei aqui algum. Impossível, Ah, tá. impossível, proibido. Não pode falar essa palavra aqui. Se falar, eu corto. Segunda palavra proibida, vou tentar. Não. A gente não vai tentar, a gente vai fazer. Pode ser que eu não consiga, mas não vou tentar, eu vou fazer. Entendi. Né? Não pensa, porque quando eu vou tentar, e se não der, não der. Não vou tentar, eu vou fazer. E a terceira é esqueci, que é uma palavra perigosíssima. Imagina você esquecendo de atender um cliente. Imagina você esquecendo de, né, colocar o cimento ali na quantidade necessária para a parede não Se cair. acertou, pronto, já era. Então, essas são. Tem uma aula que eu falo de. Eu não lembro agora de cabeça, Célio, mas eu não sei se são. Algum aluno pode me ajudar aí. Não sei se são 10 crenças limitantes que eu falo, mas é uma coisa assim. Para a gente quebrar essas coisas que botaram na cabeça da gente em algum momento da minha vida. Meu pai era médico. E meu pai, na época, medicina na época, não tinha essa coisa de ficar rico, de ganhar dinheiro, né? Era mais se doar. Então, botaram um monte de coisa na minha cabeça também. E eu acho que quebrei a maioria delas para chegar onde eu cheguei. Mas então, é isso, né? Essas minhas palavras, o pedido para você entrar hoje aqui, como um aluno novo, primeiro, é importante que eu já lhe conheço, isso já vai me ajudando no dia a dia para a gente trabalhar a sua empresa. Segundo, você saber que eu existo, porque sempre fica aquela coisa na cabeça do. Quando alguém entra aqui no treinamento, Zélio, e eu não sei se passou isso pela sua cabeça, um treinamento online, talvez você nem me conhecesse antes, a gente sempre passa pela cabeça assim, mas será que isso não é nenhuma pegadinha da internet, nenhum fake da internet? Então, eu sempre faço 2 convites para os empresários e para os alunos, que eles venham para cá para poder conversar comigo. Eu sempre brinco, que me façam perguntas difíceis para eu poder responder e que vão no meu canal do YouTube, que tem lá quase 800 vídeos catalogados, e uma série de casos de sucesso de empresários que você pode, inclusive, entrar em contato com eles. A maioria deles tem lá permitido que eles coloquem o contato deles e você qualquer empresário, e lá, ó, e aí, você é aluno do método tal, como é que se aplicou, por que você teve esse resultado, para saber que essas coisas todas existem e para que eu possa ajudar realmente a quem está sofrendo do outro lado, né? E que não consegue resolver a vida dele. Mas é ótimo. Então, nós vamos. Eu não sou difícil de adaptar, não, sabe? Eu sou, assim, bem. Eu costumo dizer que eu não desisto fácil. Se a minha família diz, pô, você cai, levanta, você não desiste, cara. Meu filho falou assim, pai,
Se eu passasse 10% do que você passou na vida, eu já tinha desistido. Eu falei, não, meu filho, só desistir nunca, entende? Então, assim, mas eu preciso descobrir onde, porque igual, por exemplo, você estava falando aí da moça que estava de R$ 180 no caixa, e ela, rapidinho, 50 mil no caixa, então, eu vou dizer, é impressionante, eu fico assim sem entender, por exemplo, eu tenho serviços que, por exemplo, a gente cobra aí, por exemplo, 20 mil reais e você paga 8 para ser executado, quer dizer, esses 12 mil foi para onde? Você entende? Tipo de coisas assim. Então, assim, é isso que eu preciso, assim, às vezes na empolgação, eu sou muito assim, por exemplo, de fazer alguma coisa assim, e a minha esposa sempre diz para mim assim, você tem que aprender a dizer não. E às vezes a gente age muito com o coração, e no negócio, na empresa, você não pode ter isso. Então, eu preciso moldar muita coisa para eu poder, né, alcançar aí esses objetivos aí, entendeu? E eu acredito que nós vamos conseguir chegar lá. Eu vou, Daqui a... eu vou lhe passar um dever de casa já. Posso passar já? Pode, Eu nem pode. devia, viu? Porque você já está acessando as aulas, não? Já, Ah, já já. Acessei, eu já conseguiu? assisti hoje umas 2 aulas já Ah, hoje. que notícia boa, rapaz. Que coisa Nossa, boa. na verdade, assisti até a terceira, que é a mais importante, né? Como você diz ali, Ah, entendeu? cuidado com aquela aula, viu? Aquela Isso aula aí. é O empresário Gazela, coisa e tal, né? que O coisa boa. Ratinho, Que enfim, coisa já viu, boa. Que entendeu? coisa boa. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou lhe passar uma tarefa. Não estranhe o meu pedido. Sim. É precipitado o que eu estou lhe pedindo agora, mas você está aqui, já estou vendo que você é uma pessoa que tem abertura, né, para ouvir, para conversar. Você vai fazer o seguinte: você vai pensar, pegando a sua empresa de engenharia, porque eu estou entendendo que seu foco, né, sua prioridade trabalhar em empresa de engenharia, né? Construção, é. De construção. Então você vai fazer o seguinte: não vai me responder agora, não, tá? Você vai pensar, eu quero que você pense. Imagine que na sua empresa de engenharia, do que você faz hoje, você faz o que? Construção de casa, de apartamento? Construção, reforma, tudo, rapaz, Pronto. todo esse tipo. Você vai pensar, é só pensar, não vai fazer nada do que eu estou falando, é só pensar. Você vai Sim. pensar assim: bom, se eu tivesse que escolher naquilo que eu faço na engenharia, um único serviço, seria o quê? Vou dar alguns exemplos para você. Seria construir só casa em condomínio. Seria construir só apartamento. Estou falando aqui só para. Seria só construir apartamento de 3 andares. Seria só fazer reforma de casa que está pronta. Seria só pintar. Seria só fazer a estrutura. Se você tivesse que escolher uma coisa só uma, o que você faria em engenharia? Bem, para essa resposta que eu vou Já lhe dar, vai eu responder? preciso. Porque isso já está tudo assim, entende? Precisando de ajuda. Qual que é o nosso objetivo hoje de alcançar? É construir por nossa conta própria e vender. Peraí, É chegar. me fala direto. Se você já tem na cabeça uma coisa que você faria só aquilo, então, Eu faria. então me diga o O que que é. eu faria sim, mas eu preciso trabalhar embaixo, embaixo mesmo, subir no degrau para alcançar lá. Qual que é o nosso objetivo lá na frente, a um determinado prazo aí, não sei, né? Construir nosso próprio imóvel e vender. Inclusive, por exemplo, comprar um terreno, construir e vender. Comprar um terreno, construir e vender. Isso assim, é o futuro, né? Mas hoje, o nosso foco hoje, que eu falava para você, nós estamos focados hoje em mais reforma. Reforma. Eu tenho um aluno que faz exatamente isso. Reforma. Eu quero que você veja o vídeo dele depois lá, chama Sérgio. O vídeo está muito ruim, porque deu um bug lá na hora da gravação, mas vale a pena. Você é aluno, né? Sérgio. Caramba, me manda depois no WhatsApp. Ó, Geraldo, manda para mim o vídeo do cara que eu vou mandar para você.
O Tá. Vitor tá ruim, ele corta, mas ele é um cara novo. Ele é professor da Universidade no Rio Grande do Norte e ele é um cara ligado. E ele trabalha exatamente com reforma. E a pergunta que eu fiz para ele foi a mesma. Bom, volta para Ana Kelly. Lembra da Ana? Sim, R$ 180, 50. Uma das coisas que eu disse para ela, ela fez. Ela se especializou, ela já era especializada, né? Ela passou a fazer só aquilo, que foi, eu não lembro agora exatamente de cabeça o que foi, Zé, mas foi, por exemplo, pintura, só pintura. Antes, além de pintura, ela fazia outras coisas, ela passou a fazer só pintura e pintura para um determinado tipo de empresa. entendi. Entendeu? Essa foi uma das alavancas, uma das maiores alavancas, quem está me ouvindo aqui, ó, uma das maiores alavancas para uma empresa lucrativa. E dinheiro no caixa é foco. Menos é mais. Quanto mais eu tento fazer, quanto mais eu tento atender tudo que o meu cliente pede, né? Quanto Menos. mais ele me, não só aquele cliente, mas a minha clientela de maneira geral, menos lucro eu tenho. Engraçado isso. É, A gente acha que é o contrário, né? A gente acha que quanto mais eu faço, mais eu vendo e mais lucro eu tenho. É o contrário. Quanto mais eu foco, melhor eu faço aquilo, minha empresa fica mais fácil de ser operada e o lucro chega quase que, sabe? isso. Eu ia falar por milagre, mas não é milagre, você sabe que não é. Chega porque eu tenho foco. Então, foco, no seu caso, pior ainda. Aí é que você precisa de foco mesmo, porque você lida com um serviço, que é engenharia, que ele tem muitos altos e baixos do ponto de vista de caixa. Né? O dinheiro você vende, mas o dinheiro não entrou. Você tem que executar a obra para o dinheiro entrar. Quando aquele dinheiro entrou, já acabou. É, E é por isso que os 12 mil somem. Porque você já está fazendo outras obras que estão isso aí. deixando buraco. Quando aquele dinheiro chega, ele acaba, já não existe mais. A cobra que eles rombam tudo, né? Daí É, você fica zerado. zerado ou negativo, pior ainda. E aí, você está num ciclo perigoso, que você diz assim, eu quero crescer, mas quanto mais crescer, pior. Porque quanto mais crescer, É. maior o buraco no caixa. Aumentam as vendas e Mas, maior o buraco no caixa. Lembra da aula 1? Lembra da minha história como empresário? Você viu a aula 1? então, peguei. Então, mas isso faz sentido, Daniel, sabe por quê? Quando a gente começa a focar só, por exemplo, reforma de até determinado valor, aquilo funciona que é uma beleza. Quando você começa a pegar uma outra coisa, aí já começa a complicar. Aquilo começa a dar problema, você tem que tirar daqui e cobrir lá. Então, é justamente isso que faz sentido, entende? Já anota para você pensar. Você tem só. Você é o dono das duas empresas? Tem sócio nas duas? Se não, só a filha, as filhas, Na né? de engenharia? Engenharia uma filha e na contabilidade é só eu, só porque a contabilidade ela é uma, como é que fala, empresário individual, né? São um sócio mesmo, né? No E sua filha é CRC. engenheira? Não, minha filha cuida da empresa, da parte de departamento pessoal, fiscal, etc. Legal, legal. Bom, então, ó, troca uma ideia com ela, né? Ou você próprio para e faz uma análise. Assim, o empresário, nós empresários, a gente tem faro. Não é por acaso que você está aí. É, Não é por é acaso. verdade. Né? Nós não somos pessoas É. comuns, a gente não é. Né? A gente tem alguma coisa a mais para ter virado um empreendedor, um empresário. Então, pega teu faro, por enquanto. E tem uma aula que chama-se. E você lembra que não pode pular nada para chegar lá, né? Tem que Nada. seguir. Tem uma aula chamada As Ilhas de como saber as ilhas de lucratividade. Mas você vai chegar no tempo certo nessa aula. Mas, por enquanto, usa teu faro, para dizer, ó, é aqui que eu acho que a gente ganharia dinheiro, né? E teria dinheiro no caixa. E aí você me conta isso na. Eu nem lhe passei no roteiro todo do que acontece no treinamento, vou passar.
mas você já vai ver que você vai ser convidado para uma aula ao vivo na terça-feira. Aqui a gente tem dois tipos de conteúdo, aliás, tem três, né? Vamos lá, três tipos de conteúdo. Tem esse conteúdo que eu chamo é aula, viu, Zé? Sim, É sim. aprendizado. Tem um conteúdo que é aberto para todo mundo, não só para aluno. Esse aqui é um deles. E tem uma live que eu faço toda terça-feira de manhã às 7h45. Não se preocupe em gravar isso não, que você vai saber isso tudo depois. São aulas abertas. Além de alunos, eu recebo também empresários para, de maneira gratuita, passar o conhecimento para que eles consigam. Bom, além disso, você tem as aulas gravadas, que só o aluno tem acesso, claro, onde tem lá o passo a passo do método. Essas aulas Sim, ao vivo, gratuitas, elas não são suficientes para você conseguir fazer as duas coisas, que não tem como, né? Você tem que ter o é. passo a passo, a metodologia. Então, você vai ter acesso, já está tendo acesso. E, além disso, você tem acesso também a uma aula ao vivo, que acontece toda terça-feira, tá? Você vai ser comunicado com a sua comunidade de alunos. E aí, essa aula, você vai ver que o bicho pega, porque ela é privada, você pode falar o que você quiser, é só entre os alunos, né? Não sai nada dali, porque aqui é uma aula aberta. Então, aqui, eu não recomendo ao empresário falar de tudo, de todos os problemas que ele tem, porque a gente está ao vivo, né? Mas a aula privada da terça-feira, não, fechada. E ali você vai ver que, sabe, o empresário traz um problema, e aí você vai dizer, caramba, é o mesmo problema que eu tenho, só que o ramo dele é outro, diferente. E quando eu ajudo ele a resolver aquele problema, aí você vai, Exato. opa, você vai dizer, ou você na mesma hora pergunta, mas está faltando, entendeu? Então, essa aula ao vivo da terça-feira também, os Certo. alunos que estão aqui, eles sabem disso, ela é boa demais. 1h30 de aula. Se prepare para chegar, Perfeito. se Vamos prepare chegar. para chegar descansado nessa aula, viu? Então você vai ver que não falta aprendizado aqui, é só Eu- querer aplicar. Perfeito. Maravilha. Prazer em conversar com você, viu? Prazer é todo meu. Mas vamos falar, nos falar muito ainda, tá bom? Vamos sim. Qualquer dúvida, me avise. E depois, eu já falei aqui rapidamente, mas depois eu gravo um resumo do que eu acabei de dizer para você. Tá bom. E me pede o nome do empresário, eu acho que é Sérgio. Vale a pena ver. E vale a pena até bater um papo com ele depois também. Aliás, conversar com todo mundo. Né? Tá ótimo. Um Grande abraço. abraço, Zé.